Esta conferência será gravada agora. Vai gravar. Tem mais não cimentador do que cimentador, né? Vai gravar a conferência. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma recomendação aqui por parte da SBQ. A hora que ele começar a falar, que todos desliguem a câmera para não sobrecarregar o sistema. Tá bom? Obrigado, hein? A câmera e o áudio, né? E o áudio, para não dar interferência. Porque esse sistema é sensível, né? Se liga o áudio, se todo mundo ligar a câmera e o áudio, estabiliza o sistema. Pedro, tá bom, Pedro? Tudo bem? Pedro vivo. Então, essas são as recomendações, né? O José Emílio já falou. Vamos todos manter o áudio e a câmera desativadas para manter uma boa estabilidade na transmissão. Então, são agora as 19h59. Eu queria primeiro agradecer muito aqui à diretoria atual da SBQ, especialmente o doutor Giancarlo e o doutor Marcos Giordano, pelo honroso convite de estar aqui participando desse programa, que já é um grande sucesso e de grande valia, de grande importância para todos nós. Nessa época de escassez de eventos, está sendo uma oportunidade muito boa de a gente manter contato, manter estudando, atualizando, etc. Muito obrigado aí, Marcos Giordano, ao Giancarlo e a todos aí da atual diretoria, pelo honroso convite. O tema que nos foi proposto é a técnica de cimentação e artroplastia total do quadril. Então, como fazer uma boa cimentação e artroplastia total do quadril. O peço tem dois com a câmera ativa aí para desativar. Vai travou meu sistema aqui, peraí. Tá. Nós somos de Belo Horizonte, né? Meu nome é Guido Marcos Duarte. Eu trabalho aqui no Hospital do Servidor Público do Estado, onde nós temos um serviço de quadril credenciado pela SBQ com formação de residência. E esse serviço, os membros titulares da SBQ de lá sou eu, o doutor João Carlos Lima de Souza e o André Galdense Inácio Almeida, que foi o último presidente da Regional Sudeste. Esse aqui é o Hospital Vila da Sé, hospital privado onde nós operamos nossos casos. E declaro não possuir conflitos de interesse com o tema dessa apresentação. Bom, quando a gente fala em artroplastia cimentada do quadril, nós sempre não podemos deixar de render uma homenagem ao seu grande idealizador, o trabalho fantástico realizado pelo o Dr. John Charley na Inglaterra, no início dos anos 60, que tem um trabalho fantástico sobre a artroplastia total do quadril, artroplastia cimentada, quando ele lançou, no início dos anos 60, a sua artroplastia de baixo toque friccional e escreveu esse livro aqui, que é um livro fantástico, um trabalho espetacular. Falando também na artroplastia na Inglaterra, nós temos que render homenagem ao Dr. Rob Ling, de Exeter, que foi o idealizador e quem realmente melhorou muito a técnica de cimentação da artroplastia do quadril, do qual o Chan era muito amigo e logo adotou os princípios, os métodos desenvolvidos por Rob Ling em Exeter. Quando a gente fala em prótese cimentada, a gente não pode esquecer que a prótese cimentada é um compósito. O que é um compósito? É quando a gente une dois ou mais materiais e aproveita as propriedades de cada um isoladamente e diminui as desvantagens de cada um. Então, um material potencializa o outro. E a prótese cimentada ela é composta, né, do cimento e do polietileno acetável e do cimento e ácido metálico no filme. Fundamental na prótese cimentada é o preparo do leito ósseo. A gente fala que na prótese cimentada, a interface de fixação ela é feita pelo cirurgião durante a execução da técnica cirúrgica. Na prótese não cimentada, essa interface já vem pronta de fábrica. Então, é o cirurgião, é a técnica que ele aplica que vai guiar a evolução dessa interface após a fase de remodelação
para ter um aspecto histológico tipo esse aqui, sem nenhuma tecido fibroso interposto entre o osso e o cimento. O cimento ele não se fixa por adesão, como disse Tiana, ele não é cola, ele funciona como reboco. Então, para ele se osso integrar, ele tem que ter um macro e micro travamento, ou macro ou micro interlock excelente ao término da implantação. Esse aqui é um exemplo de um componente de um paciente que teve uma infecção hematogênica no 4º ano de pós-operatório. Esse cetábulo soltou, vocês podem ver como ele foi adequadamente cimentado. O cimento aqui está espelhando o preparo do leito ósseo, né? Então, tem várias irregularidades, anfractuosidades, onde é que o cimento realmente interdigitou nos interstícios do osso. Outro aspecto fundamental, nós vamos ver com mais detalhes, é a pressurização do cimento. Então, uma prótese cimentada funcionar bem, ela tem que ter um bom preparo do leito ósseo, deixando o leito ósseo realmente receptivo à cimentação, e o cimento tem que ser vigorosamente pressurizado. De tal importância para o sucesso de qualquer artroplastia é o posicionamento dos componentes. Mas um bom posicionamento aqui na prótese cimentada, ele vai evitar forças de cisalhamento e estresse mecânico na interface de fixação, e vai contribuir para a durabilidade da nossa fixação cimentada. O cimento, nós vamos falar mais um pouco de algumas propriedades do cimento. Ele possui um módulo de elasticidade similar ao do osso. Ele possui um módulo de elasticidade de 2 gigapascais. E essa é uma das principais propriedades do cimento ósseo. Então, ele dá elasticidade ao sistema. Ele é um sistema que torna a artroplastia um sistema mais maleável. E isso é de grande importância, porque diminui, como é bem demonstrado na literatura, diminui muito o desgaste do polietileno. Tem publicações que mostram que o desgaste do polietileno na prótese cimentada é de 2 até 5 vezes menor do que nas próteses cimentadas. Essa propriedade de um módulo de elasticidade mais fisiológico, próximo do osso, é também um sucesso, por exemplo, do metal quadriculado de alta porosidade tântalo, que ele tem um módulo de elasticidade de 3 gigapascais. É um pouquinho a mais que o cimento, mas é menor que o osso cortical e maior que o osso subcondral. Então, os biomateriais que têm elasticidade, que têm um módulo de elasticidade mais fisiológica, eles funcionam bem. Tanto a prótese cimentada no acetábulo, como esse componente de tântalo poroso puro nas revisões do quadril tem se mostrado com evolução fantástica e, na nossa opinião, a principal característica do metal quadricular de alta porosidade é o módulo de elasticidade fisiológica que proporciona ele um grande sucesso, como na prótese cimentada. O acetábulo na prótese cimentada sempre foi o lado mais frágil, com diversas publicações mostrando resultados não muito favoráveis. Esse trabalho clássico aqui do Lart, ele mostrou que no segmento de prótese Tiana de 35 anos, a soltura acetabular foi o dobro da soltura femoral. 38, mais que o dobro um pouquinho, né? 38 versus 18%. Então, vários outros autores têm publicado taxas de fracasso maior no componente acetabular do que no componente femoral na prótese cimentada. Agora, em abril, saiu esse trabalho aqui do grupo de Exeter, mostrando um update deles de 130 quadris, que eles estão seguindo com o segmento médio de 22 anos, mínimo de 20 e máximo de 26, em pacientes jovens, menos de 50 anos de idade, de 17 a 50 anos. A conclusão deles é que o resultado do componente femoral foi excelente, com 22 anos de segmento médio. E no acetábulo foi desapontador. A palavra que eles usaram foi essa. E foi desapontador o resultado acetabular, e eles atribuem a isso a qualidade do polietileno. Esse polietileno não era high cross-link, era um polietileno de alto peso molecular. Então, o polietileno, esses pacientes foram operados de 1988 a 1995. Então, o polietileno naquela época é de uma qualidade muito inferior. Eles atribuem essa maior taxa de fracasso à qualidade do polietileno. E eu acredito que também
a técnica de cimentação, porque cerca de 40% desses pacientes foram operados por fellows ou por ortopedistas que não eram especialistas em quadril. Então, o que a gente tem quando uma técnica, o que aconteceu com a evolução do acetato cimentado, mudaram. Então, quando nós temos um resultado final, igual esse aqui, igual esse, sem linha de demarcação nas interfaces, nas várias áreas aqui, nas zonas de Levitiane, esse componente, o prognóstico dele é muito bom. A gente sabe que isso aí tem um bom prognóstico com 25, 30 anos de evolução. Quando existe linha de demarcação, a técnica imediata não ficou boa, a gente sabe que isso não vai melhorar com o tempo, só vai piorar. Então, é fundamental que a gente aplique corretamente a técnica para, no final da cirurgia, a gente ter um padrão de cimentação adequado, e isso, o aspecto inicial, no pós-operatório, na radiografia tirada no bloco cirúrgico, vai nos dar uma expectativa de valor preditivo muito alto, de durabilidade muito alta para a nossa artroplastia. Esse autor aqui, o Ritter, ele estudou os fatores radiográficos que influenciam nas falências acetabular e femoral. E ele encontrou que se você tem na radiografia inicial uma falha de cimentação na zona 1, a chance de afrouxamento desse componente é 38,8 vezes maior se você não tivesse essa falha, essa zona de demarcação na zona 1. Então, a cimentação, o padrão de cimentação obtida na radiografia inicial com a correta aplicação da técnica cirúrgica é fundamental. Isso vai ditar o destino da artroplastia. Aqui, nós vamos falar agora um pouco da técnica cirúrgica no acetábulo, depois do fêmur. Então, no acetábulo, eu pus aqui esse caso, um caso um pouco extremo, mas é um paciente com sequela, paciente jovem, com sequela de infecção na infância, e ela está com centro de rotação do quadril muito alto, com insuficiência acetabular periférica. Então, nós fizemos um planejamento, reposicionamos o centro de rotação no local adequado, fizemos a reconstrução do defeito acetabular com a malha metálica e enxerto impactado, e aqui ela está com 9 anos e 7 meses de operatório com o score máximo. É muito importante também restaurar a biomecânica do quadril para a evolução adequada da interface cimentada. Isso quer dizer que, mesmo que a gente tenha uma cimentação perfeita, se não se restabelecer a biomecânica, com posicionamento adequado acetábulo, e principalmente restauração do offset da biomecânica do quadril, nós temos chance de ter uma falência mais precoce da nossa peça. Aqui é um caso extremo, mas isso aqui é um caso que a gente encontra muito frequentemente, pelo menos aqui em Minas Gerais, na nossa casuística diária, essas osteoartroses hipertróficas por formação extensa de osteócitos, principalmente esses osteócitos mediais aqui, eles deslocam o centro de rotação do quadril. Nós temos que reposicionar o centro, isso é fundamental para o sucesso também da interface de fixação cimentada. E um exemplo, como o centro foi adequadamente restaurado, e aqui mostrando o preparo do acetábulo, que nós vamos ver com mais detalhe. Então, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro pilar de sustentação fundamental do acetábulo cimentado é o preparo adequado do leito ósseo. Nós utilizamos perfurações nos acetábulos, e isso aqui é uma dica, um macete que eu uso, que mudou muito o meu padrão de cimentação. É uma broca de 8 milímetros de diâmetro, com stop, e nós fazemos perfurações em toda a ferradura do acetábulo. E entre esses orifícios, nós fazemos escarificações com uma coisa, que quer dizer, deixamos um leito ósseo receptivo que proporciona um macro e micro interlóquio de cimento. Um aspecto que nós fazemos rotineiramente também, na nossa técnica de cimentação,
é que na fossa acetabular, como é uma superfície lisa, que nós não podemos perfurar, porque o cimento ela é fina, vai extravasar para o papel, nós colocamos aqui rotineiramente uma camada de enxerto impactado de 4 a 5 milímetros de espessura para potencializar esse leito ósseo nessa região. Aqui uma outra técnica descrita para preparar o leito ósseo de remoção da placa subcondral com fresas de pequeno diâmetro, várias fresas, fresagens isoladas, mas isso é uma condição que a gente encontra, consegue fazer em pacientes com anatomia preservada, sem doenças como fraturas do colo do fêmur, por exemplo. Em alguns casos, artrite reumatoide também. Mas, normalmente, o que a gente encontra na artrose é um osso muito duro, herbúneo, né? E pouco receptivo à cimentação. Nós temos que potencializar esse leito ósseo para ter uma boa interface de fixação. Aqui é um caso que não menos frequente, mas a gente encontra situações em que o osso subcondral é muito herbúneo, muito duro, denso, e não se presta a cimentação. E quando a gente tem esse tipo de situação, o que nós fazemos normalmente para potencializar esse leito ósseo é fazer uma camada de enxerto impactada de 5 milímetros, 1 milímetro de espessura. É uma técnica consagrada com mais de 45 anos de história para tratar a protusão acetabular, né, com enxerto impactado, que tem um sucesso em várias publicações de quase que 100%. Então, nós fazemos essa técnica, nós temos 59 casos com essa técnica realizada, que nos proporciona, na verdade, nós estamos potencializando o leito ósseo, deixando receptivo a cimentação. Aqui, um videozinho, deixa eu ver se passa aqui, cimentação do componente acetabular. Aqui vou mostrar. Isso aqui é o preparo final, o aspecto final do nosso acetábulo, com o enxerto impactado na fossa acetabular. Vocês podem ver o suctor supraacetabular, nós vamos comentar mais tarde. Nós temos o hábito também de colocar, para não evitar mistura de sangue no cimento, nós colocamos primeiramente metade do bolo de cimento, pressurizamos, e depois colocamos a outra metade e fazemos a implantação do componente. Isso evita misturar sangue do cimento e a gente deve evitar ao máximo, porque mistura de sangue e cimento diminui em até 70% a resistência do cimento às forças compressivas, uma das suas principais propriedades. A lavagem pulsátil no acetábulo é também mandatória, segundo a literatura atual, a técnica atual. E nós, além da lavagem pulsátil, antes de lavar com o lavador, nós colocamos água oxigenada, e isso faz um debridamento muito bom no leito ósseo, tira todas as gorduras, sangue, etc., além de ter um efeito hemostático. Isso diminui ainda o sangramento. Quanto menor o sangramento na interface, sangramento ósseo, melhor vai ser a interdigitação do cimento. Para isso, é importante, nós vamos mostrar no outro slide, a técnica anestésica, e nós utilizamos também um suctor de sangue supraacetabular. Isso diminui muito a pressão óssea, a pressão venosa intraóssea, e aumentando a interdigitação do cimento. A pressurização no acetábulo pode ser feita, qualquer hospital tem condição de ter um equipamento desse, uma raspa acetabular, um outro instrumento que tenha um disco na sua ponta. Nós colocamos ali 2 compressas e uma luva e conseguimos, com isso, fazer uma pressurização bem eficiente. Nós temos o hábito, além de fazer essa pressurização, que a gente chama de pressurização mais central do componente, após a gente colocar o componente, nós fazemos também uma pressurização em toda a periferia que a gente consegue da flange, da aba acetabular, e isso elimina completamente qualquer linha de demarcação, qualquer falha de cimentação na zona 1 de channel. Aqui mostrando aqui o suctor supraacetabular e o aspecto que a gente consegue, vocês veem que aqui o cimento interdigita muito no osso quando se diminui a pressão óssea. Isso é bem demonstrado a pressão venosa intraóssea. Isso aqui, sem sucção, a interdigitação ocorre, lógico, mas de uma maneira menos intensa. Aqui nós utilizamos muito enxerto ósseo em próteses primárias. Nós temos ali a cabeça do fêmur, nós não desprezamos. Nós colocamos, como já disse, na fossa acetabular,
Às vezes, alguma falha na parede anterior, que a perfuração extravasou o papel, nós fazemos ali uma camada de enxerto impactado e na fossa acetabular também. Aqui o suctor posicionado durante a cirurgia, depois a gente liga no aspirador e realmente aspira. Muitas vezes, enquanto a gente espera para misturar o cimento, a gente clampa esse aspirador para evitar perda sanguínea. Realmente ele aspira, tem pacientes que aspiram uma quantidade grande de sangue. Depois que você faz a pressurização do cimento, para. O posicionamento do acetábulo é também de importância fundamental no prognóstico da interface de fixação, tanto em prótese cimentada como não cimentada. Então, nós utilizamos o posicionamento em relação às preferências anatômicas. Nós não posicionamos com referência a guias de alinhamento externo. Então, nós utilizamos um sulco justo-articular no isco, está mostrando aí, o ligamento transverso e o teto acetábulo. Posicionamos o acetábulo, que equivale a posicionar o acetábulo na sua posição nativa, posição fisiológica. E para conseguirmos um bom posicionamento, além do CT, nós temos que ressecar, fazer a ressecção desses ossos, principalmente os ossos mediais em tema. Uma outra coisa importantíssima é o tipo, o desenho do componente, o tipo de componente. Esse tipo de componente liso aqui atrás, quando a gente pressuriza o cimento esconde da cúpula do acetábulo. Então, nós temos que utilizar esses componentes com esses espaçadores posteriores com dois objetivos. Primeiro, eles mantêm um manto uniforme de cimento em todo o acetábulo. E isso nos permite fazer uma pressurização muito vigorosa do cimento. A pressurização que conseguimos atualmente no acetábulo é muito mais eficiente, na minha opinião, que no fêmur. Nós podemos realmente colocar pressurizar vigorosamente esse componente, mantendo a sua posição e mantendo a espessura do manto de cimento, com esses spacers aqui posteriores. E a aba apoiada aqui na periferia. Nós ainda utilizamos o portador de bordas, na maioria dos nossos casos, que facilita o acoplamento dessa flange ou dessa aba na periferia do acetábulo. Aqui é um exemplo de uma paciente jovem com a prótese no pós-operatório imediato. É uma paciente jovem, foi feita, aqui vocês notem, com um bom padrão de cimentação do acetábulo, com acetábulo, com polietileno cross-linked e com a cabeça de alúmina com zircônia, que é outro princípio que utiliza os compósitos, quer dizer, você aumenta muito a resistência da cerâmica às fraturas. Então, nós temos expectativa, nossa expectativa pessoal, e também já é comprovado na literatura que isso aqui não tem durabilidade de anos, e sim de décadas. Eu espero que isso aqui dure no mínimo de 25 a 30 anos, no mínimo, com um bom material, com um bom cimento, uma boa prótese, um bom planejamento, restaurando a biomecânica do quadril, tanto do lado acetabular, posicionando o componente no centro na plano de rotação, restaurando o braço alavanca dos abdutores, ou seja, offset horizontal, nós vamos ter uma prótese com durabilidade que é difícil de estimar, só o tempo que vai falar isso, né? Mas nós acreditamos que isso aí vai durar décadas. Isso aí, nós temos casos nossos com 20 anos, com a técnica bem pior que essa, com próteses, com esses princípios aí, que estão muito bem. O problema que nos preocupa é o desgaste do polietileno, que às vezes com 15, 20 anos chega aquele polietileno cross-linked, mais inicial, a 20%, às vezes 25% de desgaste. Nós esperamos que esse aí vai desgastar bem menos, com a cabeça de cerâmica, superfície articular cerâmica polietileno. Essa técnica, nós temos aplicado essa técnica, assim, vamos dizer assim, mais vigorosa, mais de cimentação do acetábulo, há 12 anos e meio. Nós temos, eu fiz um levantamento para essa pessoa, nós temos 774 artroplastias com essa técnica, e o nosso índice de soltura foi 0,6%. Tivemos 3 solturas em 12 anos e meio. E eu acredito que essas solturas foram solturas precoces, que elas foram causadas por mecanismo por infecção de baixa virulência. Nós não conseguimos isolar germes nas culturas, certo? Mas, mesmo assim, nós acreditamos que não foi soltura mecânica.
Então, o nosso índice de soltura no acetábulo está muito baixo. Eu tenho a impressão que, com o desenvolvimento dessa técnica, com o aprimoramento, que o componente acetabular cimentado vai evoluir igual ao não cimentado. A pressurização que eu consigo hoje no acetábulo cimentado, eu acho superior ao fêmur, pelo tipo de técnica utilizada. Bom, agora vamos falar um pouco do lado femoral. O lado femoral é esse componente. Primeiro, falar o seguinte: nem todas as próteses cimentadas são iguais. Nós temos que utilizar próteses no fêmur que que potencializa as principais propriedades do cimento. O cimento é um polímero termoplástico. Isso aqui é uma experiência que mostra um cimento a 18 graus centígrados com a carga constante e com a mesma carga a 37 graus. Vocês veem que a deformação é muito maior. E outra propriedade importante do cimento é que ele possui alta resistência às forças compressivas, médias de cisalhamento, e ele é muito fraco às forças de tensão. O cimento quebra facilmente, mas ele é altamente resistente às forças compressivas. Então, nós temos que utilizar próteses que potencializam essas propriedades do cimento. Esse tipo de prótese, desenvolvida por Rob Lind em Exeter, a primeira prótese implantada em Exeter, com esses princípios, foi em 1979, em setembro, se não me engano. Ela tem as características de ser uma prótese sem colar, né? Ela é altamente polida e com forma cônica, duplo cone. O fenômeno que acontece aqui é o seguinte: as forças axiais de cisalhamento, devido a micromovimentos que ocorrem na interface entre a prótese e o cimento, essas forças são transformadas em forças radiais. Então, o fenômeno que ocorre, esses micromovimentos, essas subsides que ocorrem entre da haste metálica no manto de cimento, ele potencializa a fixação do cimento do osso. Então, a interface cimento-prótese potencializa e preserva cimento osso. É um princípio que foi descoberto por acaso, isso não foi idealizado. Tem até um termo em inglês que eles usam para isso, que é serendipity, que significa descobrir fortunas por acaso, mas essa é a maneira como realmente o cimento funciona, a interação entre a propriedade termoplástica do cimento, a acomodação. As forças axiais são transformadas em radiais. Aqui é o esquema o cimento suporta milhões de ciclos de estresse de compressão e estresse de relaxamento durante o dia. Aqui é o cimento sem carga, aqui sob carga as forças axiais são transformadas em forças radiais, aqui quando a carga cessa tem um estresse de relaxamento. Isso acontece milhões e milhões de vezes durante a utilização da prótese. Né? Como técnico cirúrgico do fêmur, é muito importante, para essa prótese funcionar bem dessa maneira, ela tem que estar muito bem centrada no canal medular. Então, nós temos que abordar o canal medular junto à cortical posterior, porque o canal medular do colo é anterior ao canal medular da diáfise. Então, se nós entrarmos no centro do colo, nós vamos sair excentricamente na diáfise. Então, nós abordamos junto à cortical posterior e justo aqui a cortical lateral. Então, nós vamos ter uma haste perfeitamente centrada no canal, junto com o centralizador da prótese, que também proporciona essa adequada posicionamento no canal femoral. Esse osso esponjoso medial aqui e anterior do fêmur, ele é precioso. O fêmur, a gente usa essas raspas mais para alargar o canal, não para raspar. O osso deve ser preservado, o osso esponjoso deve ser, se necessário, até compactado, impactado aí. E a gente pode raspar mais aqui na face lateral. Nunca esse osso aqui tem que ser preservado, é importantíssimo para o prognóstico da fixação da prótese cimentada no fêmur. O restritor de cimento intramedular é fundamental para evitar que o cimento tem que ser bem posicionado, bem fixo, para evitar que o cimento desça e diminua a pressurização, e aumente o cimento no canal medular. Né?
A lavagem no fêmur também é preconizada, a lavagem pulsátil, e isso melhora muito a cimentação também. O macro, micro interlóculo do cimento no fêmur. Então, a lavagem faz parte das técnicas de cimentação de terceira geração. Se é que eu posso falar assim, eu não deixaria de fazer uma prótese cimentada porque eu não tenho lavador ósseo. Eu acho que eu conseguiria contornar isso e teria mais vantagem, um custo-benefício melhor, eu utilizar seringas e água oxigenada, me dá um leito ósseo bem adequado. Mas, em condições ideais, o ideal é a gente usar a lavagem pulsátil. Agora, no fêmur, a pressurização só é possível com a pistola que a gente injeta e pressuriza. Isso aí, eu acho que a pressurização, como nós vamos ver aqui, é muito mais eficiente do que a pressurização digital. O cimento tem que ser ejetado retrogradamente no fêmur, depois do canal purgado. Nós mantemos aqui uma sonda vesical e vamos retirando à medida que o canal vai ser preenchido com cimento, né? Isso também diminui a mistura de sangue no cimento e diminui também as microembolizações durante a pressurização. Então, o cimento é ejetado, depois ele é pressurizado, e essa pressurização conseguida é mantida com esse tipo de dispositivo aqui por cerca de 9 a 10 minutos, até que a pressão, a viscosidade do cimento seja maior que a pressão sanguínea. Se nós não colocarmos esse dispositivo que mantém a pressurização mantida, o cimento vai sair dos interstícios do osso, pela pressão sanguínea. É muito importante no planejamento da artroplastia do lado femoral planejar a espessura do manto de cimento. Então, nós temos que planejar o offset do componente e a espessura do cimento. Ela deve ser de 5 milímetros medialmente e de 2, 3 milímetros em torno de toda a prótese. Aqui também é um vídeo só para mostrar aqui a injeção do cimento com a pistola, a sonda, o cimento vai sendo ejetado e a sonda levantada, e com isso a gente diminui muito a mistura de sangue, soro, etc., na massa de cimento. Após a pressurização, a prótese é introduzida lentamente, a uma velocidade de mais ou menos de 1 centímetro por segundo. E nós vamos pressurizando com o polegar medialmente. Isso vai melhorando muito a pressurização do cimento. Aqui o dispositivo. Nós introduzimos até uma profundidade que a gente planeja no pré-operatório e reproduz no pré-operatório. Nós temos na nossa caixa um paquímetro que nós medimos, por exemplo, essa profundidade de 20 milímetros em relação ao topo do trocânter menor. Nós colocamos ali, é o nosso principal planejamento para equalizar o tamanho dos membros. Esse aqui é um exemplo de um paciente aqui com 68 anos, só para mostrar a boa centralização do componente femoral, não há linhas de demarcação nas interfaces, nas 7 zonas de Gruen, nas 3 zonas de Lichana. Nós esperamos que essa prótese, com esse aspecto inicial, ela tem excelente valor preditivo, né? Nós sabemos que isso aí vai ter uma boa performance durante 20, 30 anos. Aqui um outro caso bilateral, mostrando aqui o planejamento, ressecção dos osteolos com restauração do centro de rotação do quadril. Nós gostamos de fazer no pós-operatório um oblíquo alar do acetábulo, que ela nos dá geralmente um perfil do fêmur e uma boa noção do plano de antiversão do nosso componente acetabular. No AP, nós temos uma noção boa da abdução do componente, e no oblíquo alar do plano de antiversão, como também a gente pode obter no falso perfil de leucoedro. Então, como mensagens finais, eu gostaria de enfatizar que um pilar, como eu disse, principal é o preparo do leito ósseo. O cimento, como eu já disse, ele não fixa por adesão, sim por macro e micro travamento. Isso só é possível com o leito ósseo bem preparado. O cimento é igual ao reboco. Você não pode colocar uma parede lisa
também uma coisa acontece assim mesmo. A pressurização é outra coisa fundamental. Isso aí depende tanto do preparo quanto a pressurização do cirurgião. A lavagem pulsátil nós consideramos de suma importância. Vou enfatizar, a prótese é um compósito, tá? Componente protético e estimulante. Então, o manto de cimento deve ser adequado, deve ser planejado sobre as suas dimensões do pré-operatório. A ressecção de osteófitos, principalmente os mediais, são fundamentais para poder posicionar e restabelecer direitinho o quadril. A preservação do osso esponjoso femoral também muda o prognóstico da prótese cimentada no fêmur. E o sucesso da artroplastia a longo prazo, da artroplastia cimentada, é determinado pela qualidade da fixação inicial que a gente obtém, né? Pela correta aplicação da técnica cirúrgica. Então, quando após a cirurgia, você tem uma radiografia com um padrão de cimentação de boa qualidade, você sabe que isso vai durar por muitos anos. Pelo contrário, se tem zonas de demarcação, falhas de cimentação, isso não vai melhorar, isso só vai piorar. Então, por isso é muito importante a gente prestar atenção nesses vários passos aí da técnica cirúrgica para obter uma artroplastia de boa qualidade. Bom, acho que é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção e pela presença de todos na sala. Guido, muito bonita a sua palestra aí. Deu um delayzinho no final, mas foi corrigido isso daí. Eu queria deixar um recado aqui do nosso presidente, João Carlos, pediu para falar, que para não esquecer, amanhã vai ter um novo vídeo, às 20 horas também, o impacto da pandemia na cirurgia do quadril, como agir em tempos de Covid-19, com o Dr. Raul Lins, amanhã às 20 horas. E tem uma pergunta já do Dr. Cláudio Marques. Ele está perguntando o seguinte: atualmente o senhor ainda faz o acetábulo cimentado, mesmo em pacientes jovens? Eu Guido, faço. Guido, desculpa, só desliga a sua apresentação, por favor, Guido. Naquele botãozinho que diz tela, para poder ver todo mundo na câmera agora, sua apresentação ainda está ativa. Obrigado. Pronto. Saiu aí, Jancão? Não. Ainda não, está com delay, está com delay. Agora saiu. Saiu? Saiu numas, né? A minha saiu. Ah. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que clicar de novo. Deixa eu ver aqui. Agora dá para ver a tela do seu computador. Guido, desliga o PowerPoint. Você podia desligar isso daí, né? Tá. Por favor. Aí, saiu. Aqui saiu, já. Deve sair aí também, porque aqui o meu computador está desligado. Ok. Eu não sei o que eu falei aqui, que eu desliguei. Deve ser um delay aí, né? Mas, Zé Milton, qual é a pergunta? Se eu uso a prótese cimentada no setup cimentado no jovem? No jovem, isso. Eu uso rotineiramente, minhas próteses primárias de quadril são todas cimentadas. Eu faço isso há várias décadas, eu tenho aprimorado essa técnica de cimentação ao longo dos anos e sou extremamente satisfeito com meus resultados, não vejo motivo para mudar. Muito bem. No jovem eu uso, ainda mais agora que eu estou vivendo com a polietileno High Crosslink, a cabeça cerâmica, o prognóstico está cada vez melhor. Posso fazer uma pergunta, Zé Milton? Então, tá, Pedro Igor. pode ser. Pode. Guido, parabéns pela palestra, foi muito boa. Você sabe que pelo menos 30% das minhas próteses são híbridas. Eu sei, né? Mas o que eu queria te perguntar com relação ao acetábulo, eu vi lindas cimentações acetabulares que você fez, mas o que me preocupa um pouco é que, com essa pressurização toda, na medida em que você coloca cimento entrando por dentro do acetábulo, ou você, numa revisão, eventual revisão, você vai ter que fazer um cimento sobre o cimento, não sei se você faz, ou, se você tiver que retirar esse cimento, vai ficar um defeito importante com relação à
a uma revisão para fazer uma nova cirurgia. Como é que você faz isso? Você faz cimento no cimento ou você tem problema para retirar esse cimento e faz um defeito maior por conta dessa penetração do cimento no acetábulo, como a gente viu de uma maneira muito bem feita por você? Ô, Guido, só para colaborar com o Pedro Ivo, uma das coisas que realmente eu deixei de cimentar acetábulo foi exatamente o que o Pedro falou. Eu fiquei, quando eu comecei a fazer aquilo lá, olhar, se eu precisar revisar, o que eu vou fazer? Cimentar cimento todo cimento? E se infectar? Eu vou tirar tudo aquilo, o que eu vou fazer? Ok? Parabéns pela palestra. Ué, o Guido saiu? Não, eu estou aqui, estou esperando o Guido. Giancarlo? Deu problema na internet dele aí, que ele deve ter dado uma saída. Tô aqui, Giancarlo, Pedro. para de fumar o charuto aí, pô. Dá a tua opinião que você tá me cimenta, pô. Falar a verdade, o Alô? Guido me deu o toque de fazer o cimento em duas Abre a porções. câmera aí. Precisa. Abre uma câmera aí para você, para mostrar que você tá todo verde, pô. Alô? Zé Nilton, Cimento, Oi. esse toque do Guido. tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá ouvindo? Agora Eu sim. fui desconectado e conectei de novo. Ótimo. Tá ouvindo? ouvindo. Respondendo a pergunta do Pedro e do Churoff, é o seguinte: esse tipo de cimentação, esse cimento não solta. Ele só solta se tiver uma infecção hematogênica, uma coisa dessa. No caso, eu ter que trocar o polietileno, eu faço a revisão cimento. Eu raspo o polietileno com a raspa dos acetabulares, não danifico a fixação do cimento do osso e faço a cimentação cimento sobre cimento. Tanto no feno como no acetábulo. Nós gostamos muito dessa técnica, fazendo bastante quando precisa. Agora, se soltar, não vai ter uma lesão, não tem uma lesão tão grande do leito ósseo, como naquele caso que eu mostrei que soltou com infecção, não criou um defeito acetabular importante. E eu acho isso uma das principais razões do acetábulo cimentado. O polietileno aí, que foi fabricado há 20 anos, 15 anos atrás. E na próxima cimento, nós podemos raspar facilmente o polietileno, retirar esse polietileno sem danificar o cimento e cimentar um outro poli novinho ali no cimento antigo. Funciona extremamente bem. Isso é bem publicado. Então você usa cimento sobre cimento em eventualidades de desgaste do poli, enfim. Já usei muito, viu, Pedro? Já usei muitas vezes, com muito bons resultados. É uma técnica muito boa esse cimento. Ela funciona muito bem. Eu queria fazer uma pergunta. Eu gosto muito E no dessa caso da infecção? Como é que é? Eu queria fazer uma pergunta. Está dando interferência demais. Também quero fazer uma pergunta aí. Danilo, eu queria fazer uma pergunta. Para a gente poder organizar, eu precisava ver o que está no chat aqui, porque o pessoal, nós temos uma sequência para fazer. Então, só levanta um dedo no chat, daí a gente vai dando uma sequência para vocês. Coloca a mão no chatinho aqui, ó. Quero falar. E aí a gente abre a palavra para vocês, para não ficar essa interferência. Então, só para começar aqui, para ir mais rápido. Doutor Marcelo, em relação à água oxigenada, usa-se frasco normal ou abre e coloca? Ou esteriliza o frasco? Aqui nós utilizamos uma água oxigenada, que ela vem esterilizada em umas ampolas de 20 ml. Ela vem já em ampolas de 20 ml esterilizadas. E nós utilizamos a água diluída numa solução de 50% de água oxigenada e soro fisiológico. Mas ela já vem esterilizada. Não é uma frasco comum de água oxigenada, são ampolas de 20 ml que a gente compra. Doutor Patrick Godinho, algum cuidado especial na garantia de esterilização dessa embalagem da água oxigenada? Acho que a preocupação é a mesma.
Mas essa água ela vem industrializada da indústria farmacêutica já em ampolas que você tem que quebrar. Uma ampola de remédio comum e é esterilizada. Doutor Paulo Alencar, agora. Quando não tinha essas ampolas, teve uma época que não tinha, o pessoal da esterilização punha um frasco daqueles de sangue antigo, com água oxigenada no autoclave, e aquilo evaporava 2/3, mas saía 1/3 lá esterilizado. Sabe? Pode usar um recurso desse, né? Quem não tiver essas ampolas. Ok. Doutor Paulo Alencar está perguntando: em pacientes jovens com prótese acetabular cimentada, a atividade física piora o resultado a longo prazo? Essa questão da atividade física é muito controversa, mas eu não acredito que piore por ser cimentada. Eu acho que, inclusive, pode ser um fator até favorável, porque o cimento dá uma maleabilidade muito grande ao sistema, absorve o impacto. Né? Então, eu acho que a atividade física, por ser ou não cimentada, não vai... Por ser cimentada, não vai ser menos favorável. Nunca vi nada relatado. Eu gostaria de complementar a pergunta. Pois não, pode falar. Deu uma travadinha no som. Dá uma travadinha no Paulo. Paulo, a gente já volta, tá? Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Jorge Penedo. Nas revisões de acetábulos cimentados por soltura, você recimenta um novo pólio, você nunca recimenta ou depende da condição? Não. As revisões por soltura associadas aos teóricos, eu utilizo a revisão com enxerto impactado e prótese cimentada, e atualmente tenho utilizado muito também a revisão com metal trabeculado de alta porosidade nas revisões. O metal trabeculado puro, eu uso normalmente o primeiro que tem o tântalo, que eu tenho a experiência, e eu até retiro aquele anel do tântalo para usar o metal trabeculado puro, que tem uma performance muito boa, ou uma opção boa, nos efeitos menores. Esse menor a gente tem que saber definir, é o enxerto impactado e prótese cimentada, que tem uma excelente evolução a longo prazo também. Quando há soltura da interface de fixação. Né? Com a palavra, doutor Nelson. Precisa ligar o som. Aí. Guidinho, em primeiro lugar, parabéns, hein? Você é o mestre da cimentação aí. Obrigado, senhor. Abraço. Eu quero polemizar um pouquinho, não só com você, mas com todos, sobre esse capítulo cimento sobre cimento. Sou um apaixonado por biomecânica, até fiz uma tese sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte: cimento sobre cimento, na minha opinião, deve ser indicado em último dos últimos casos. E vou justificar por quê. Primeiro, o cimento ele é uma estrutura cristalóide e ele tem, com o decorrer do tempo, um desgaste que ocorre quebras dessa estrutura cristalóide. Então, vamos lá. Se você cimentou um acetábulo de polietileno e você vai fazer uma revisão por desgaste do polietileno, vamos dizer, 15 anos depois, esse polietileno desgastou. Você vai fazer um cimento sobre o cimento. Agora, aí eu vou polemizar com todos. E isso serve para o fêmur também. Quando você tem um cimento primário, esse que está há 15 anos, o coeficiente de fricção da interface cimento-osso é 1. A hora que você coloca um cimento 0 km, com a estrutura cristalóide dele 0 km, o coeficiente de fricção desse novo cimento sobre o antigo cimento, ele é completamente diferente. E sendo completamente diferente, existe uma perspectiva de falhas precoces. Então, eu quero deixar isso daqui, abrir aí até não só para o Guido, como para os outros, porque a minha opinião
que biomecanicamente cimento sobre cimento não é uma boa escolha, a não ser em casos extremos, casos assim, bem diferentes. Não tem como eu mexer, se eu for tirar esse cimento vai quebrar tudo, etc. E a mesma coisa serve para o fêmur. Então, em summary, cimento sobre cimento, na minha opinião, não é uma boa opção biomecanicamente falando. Deixo aberto para todo mundo, pode sentar o pau aí. Ô, Nelson, é o seguinte, a interface cimento-osso, ela sofre um processo semelhante a um processo de consolidação de fraturas. Quando você coloca o cimento no osso, pressuriza, há uma reabsorção óssea, formação óssea, remodelação. Isso quer dizer que o osso final, depois de 8 meses, 1 ano, vai ser totalmente diferente daquele osso responsável pela estabilidade imediata. E ele osteointegra ali de uma maneira que, se você tirar, você vai causar uma perda óssea iatrogênica muito grande na sua revisão. A técnica de cimento contra cimento no setup, quando a interface está radiograficamente íntegra, é uma técnica que funciona muito bem, com resultados muito bons publicados na literatura. A literatura sobre isso é vasta, tem segmento longo já. Então, eu discordo um pouco da sua convicção pelo seguinte: nós vamos causar, uma das grandes causas de perda óssea em atoplasia é a perda óssea iatrogênica. Você retirar cimento, está íntegro, uma interface íntegra, você vai causar uma perda óssea muito grande na sua atoplasia. E os resultados dessa técnica publicados são muito favoráveis, sabe? Eu mesmo tenho uma experiência pessoal boa com isso e sou cada vez mais animado a continuar. Em X, eu tenho a notícia até que em próteses parcialmente infectadas, mesmo assim, quando o cimento está muito fixo, eles mantêm o cimento. Isso eu já não tenho muita coragem, né? Mas numa situação ascética, cimento sobre cimento funciona muito bem. Posso falar? Que, na verdade, não é uma ficção do cimento. Vamos tentar diminuir a resposta, porque tem um monte de gente querendo perguntar. Tratamento ali, que depois desse processo todo, há uma osso-integração, o cimento é intimamente ligado ao osso, sem nenhum tecido fibroso. Vamos voltar ao Dr. Paulo, que ele já estava querendo falar, e aí o próximo é o Dr. Choroff. Não, depois sou eu, Pedro Ivo. Tá bom. Eu vou depois. O comentário é com relação a pacientes, por exemplo, com necrose cabeça femoral, quer dizer, pacientes que são saudáveis e que vão ter uma atividade física intensa. Quer dizer, afinal, Guido, você tem resultados diferentes? Quer dizer, você já faz isso há mais de 20 anos, então o prognóstico de resultado num paciente jovem, ativo, de 30, 40 anos de idade é igual do que numa pessoa de 70? É isso que você está querendo dizer com a prótese cimentada para 100% dos pacientes? Você vê aquele trabalho de Excel de pacientes com menos de 50 anos de idade, 17 a 50 anos, o fêmur cimentado teve um resultado excelente. O trabalho não fala o nível de atividade desses pacientes, né? Agora, eu acredito que você está bem cimentado, ele vai ser, em termos de atividade física, tão favorável como qualquer outro tipo de acetábulo. Não sei se não vai ter uma peça superior ao cimentado, é a minha convicção. Eu tenho pacientes com próteses cimentadas que não respeitam o protocolo pós-operatório. Eles fazem, todos nós temos, sabemos. Temos pacientes que fazem coisas do arco da velha com prótese. Eu tenho pacientes que eu sei que jogam bola, que eles fazem, aqui tem no interior de Minas, pacientes que fazem, já vi um que fazia vaquejada, que pula em cima de um bezerro, de um cavalo correndo. Então, quer dizer, tem pacientes que não respeitam o protocolo pós-operatório, tem segmento desses pacientes jovens, e isso não se constitui. Por ser cimentado, eu não vejo porque isso é desfavorável à atividade física. Dr. Choroff, só um minutinho. Pedro, é o Pedro. Pedro, pode falar então. O microfone. Nelson, eu vou discordar um pouquinho de você. Essa técnica de cimento sobre cimento, ela nasceu em Exeter, né? E eu tive a oportunidade de ir a Exeter, o Paulo Alencar
e o Jorge Penedo, a gente passou lá uma semana, 10 dias, e ficamos vendo como é que eles fazem essas coisas. E o que acontece é o seguinte: se a manta de cimento estiver sem linha de demarcação, quer dizer, se o cimento estiver absolutamente integrado ao osso, o cimento novo, ele, quando é colocado, ele se polimeriza novamente com o cimento antigo e vira uma camada só. Ele não vira duas camadas, ele passa a ser uma coisa só. Então, o grande divisor de águas não tem linha de demarcação, e eu acho que nos casos que o Guido mostrou aqui, que ele cimentou muito bem, dificilmente a gente vai ver uma linha de demarcação. Eu acho que a técnica de cimento sobre o cimento, quer dizer, no segundo cimento, quando você for revisar uma prótese que desgastou, o polietileno desgastou, aquele cimento vai virar uma camada só e ele vai continuar fixo. Eu não sei se o Guido concorda com o que eu estou falando. Concordo. Quando você coloca o cimento sobre o outro, a temperatura que ele atinge, há uma fusão, há um derretimento do cimento antigo e ele se funde com o cimento nosso sem nenhuma delaminação, sem nenhuma separação entre os dois. Até teve um colega que me falou que ele teve uma infelicidade aí de, durante a inserção da prótese, cimento sobre cimento, a haste parou de descer e ele teve que partir para uma osteotomia trochanteric estendida, e ele viu, quando ele abriu, que não tinha nenhuma diferença ali você não conseguia identificar o que era o cimento novo e o que era o cimento antigo. Sabe? Vou a minha réplica aí. Como é que é? Eu tenho que ir a minha réplica aí. Então, vamos lá. Discutindo biomecanicamente é uma coisa muito simples, né? Então, se você fez uma manta de cimento, a interface cimento-osso, você vai fazer uma revisão depois de 15 anos por desgaste do polietileno. Então, vamos acreditar que o polietileno desgastou, não causou nenhum desgaste, não soltou nenhuma micropartícula e não teve nenhuma reação macrocitofitária em cima ali. Então, isso aí nós temos que acreditar. Eu não acredito, mas vamos lá, temos que acreditar. Por exemplo, com o fêmur, como foi falado agora, que teve que fazer a osteotomia estendida, esse eu acho também que é um grande problema, porque o cimento sobre cimento no fêmur, você imagina o coeficiente de atrito que existe na interface cimento-metal com o cimento-osso que já está baleado. Então, eu estou dizendo o seguinte, a minha mensagem, pelo menos eu penso isso, é que cimento sobre cimento é exceção. Não adianta, porque muita gente fala, não, eu faço só cimento sobre cimento. Eu não concordo com isso. Biomecanicamente, isso não é uma boa escolha, não há discussão disso. Falar que o cimento juntou com outro cimento, tá, tudo bem. Então, você tem um coeficiente de fricção da cabeça do fêmur com o novo cimento, que é uma coisa. Agora, aquele cimento que está lá atrás e que sofreu um desgaste de polietileno, ele está bonitinho, porque no raio-x aparece bonitinho. É questão de opinião. Eu não acredito nisso daí. Ah, mas a literatura mostra. Vamos lá, com ressalvas, né? Com ressalvas. É muito bem indicado. Não fazer isso como opção. Ah, não vou tirar isso daí, não vou tirar o cimento do fêmur, vou fazer cimento sobre cimento. Eu não concordo com isso. Doutor Choroff? Não, eu acho que tem algumas coisas aqui, tanto que o Pedro respondeu, até que eu ia comentar, mas eu concordo com uma coisa com o Nelson. Você tem ali aí 15, 20 anos de coisa cimentada, quando você vai fazer a revisão, é muito fácil tirar o cimento. Então, eu tenho minhas dúvidas, dependendo tanto de quanto tempo que você, Guido, tem uma prótese lá que desgastou polietileno com 15 anos. A cimentação aparentemente está boa. Tá bom. Você falou uma coisa interessantíssima, que quando você vai fazer a revisão é muito fácil tirar o cimento. É fácil se ele não tiver osso integrado, porque se ele estiver bem cimentado, não é fácil, não. Ele não sai. Não, mas depende do tempo. Não sai. Você tem uma perda óssea muito grande se você for tirar. Então, nesses casos que é fácil, eu concordo com você, não pode fazer cimento no cimento. Se você notar que tem alguma mobilidade que está fácil sair, é porque não está bem osso integrado. O osso não remodelou
na interdigitação do cimento. Até o Nelson está falando que é um problema biomecânico, eu discordo um pouco. Eu acho que é mais um problema histológico, um problema da interface de fixação. Se a interface está boa, você pode perfeitamente cimentar por cima. Os resultados desse documental são muito bons. Eu mesmo tenho experiência pessoal com isso, muito boa. Então, mas eu disse para você, Guido, desde que você acredite que depois de 15 anos... Outra coisa, essa técnica só é possível se realmente a interface estiver íntegra. Você tem métodos de exame pré-operatório, né? Então, mas tem, isso é sine qua non. Se a interface... Porque se tiver fácil tirar, no xarope. É porque não está bom, a fixação não está boa, a cimentação não está boa. Pessoal, faltam 2 minutos para a gente encerrar a mesa. Faltam 2 minutos para encerrar a mesa e tem algumas perguntas para fazer aqui ainda. Se tem diferença de cimento nacional e importado e se o diâmetro da cabeça influencia na fixação da prótese? Existem vários tipos de cimento nacionais, importados. Cada um, o estudo do cimento é um capítulo extenso. As propriedades físicas, químicas, termodinâmicas, biomecânicas, etc. Então, existem, obviamente, cimentos melhores que outros cimentos. E tem vários parâmetros para você avaliar isso. Tem várias propriedades que são mensuradas e são publicadas. Então, a gente tem que usar um cimento de boa qualidade. Isso é importante. Agora, quanto se o diâmetro da cabeça interfere na fixação, é isso? Isso. Pergunta do Dr. Jansen. Liner de cabeça 28 ou maior, qual que o senhor prefere? Eu sou muito... eu acho que cabeça, cada um... Até acetáveis, até de 54, 52 milímetros, você pode usar uma cabeça 28 tranquilamente. Nós temos que preocupar muito da relação, não só do diâmetro do campo com o diâmetro da cabeça. Então, por exemplo, uma cabeça de 28 no campo 40 é um cabeção. Já uma cabeça de 32 no acetável 54 não é. Então, depende muito do... Mas eu tenho a impressão que o diâmetro da cabeça não vai interferir na fixação do cimento. Tanto é que a prótese Chandler, né, o trabalho clássico dele, que é muito verdadeiro até hoje, criou a artroplastia de baixo torque friccional com a cabeça de 22,25 milímetros, que aqui diminui o torque e, com isso, a teoria dele é que diminuía o estresse de cisalhamento na interface de fixação. Então, eu acho que a cabeça é real na fixação dela. A discussão está bem calorosa e bastante interessante, mas já são 9 horas. Então, eu vou passar a palavra para o presidente, João Carlos, assim ele faz a pergunta dele e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado, atenção de todos. Bom, boa noite, eu agradeço a todos, Guido, todos os ex-presidentes que estão aqui prestigiando, muito obrigado. Todos os que participaram fazendo perguntas. O que eu tinha para dizer aquela hora que a cimentação do Guido, quando eu aprendi a fazer a técnica do Guido em 2 vezes, metade do cimento e depois a outra metade, melhorou muito a minha cimentação. Isso foi uma coisa boa. O Guido saiu? Não. Foi muito bom. Essa técnica que você faz, para mim, foi muito bem reprodutível e melhorou muito a qualidade de cimentação, principalmente naquela borda na zona A, zona 1, ficou muito melhor a cimentação. Então, essa é uma boa dica. E o Dr. Nelson Franco também, como o Pedro Ivo, está comprovado que mesmo cimento antigo, quando existe uma interface de cimentação firme, fixa, eles se interagem muito bem, os cimentos. Não tem trabalho, a experiência do pessoal de Exeter mostra que cimento, mesmo muito antigo, cimentado em cima de cimento, quando não há soltura, obviamente, quando não há osteólise, funciona muito bem. Então, eu vou discordar do meu grande amigo, Dr. Nelson Franco, também. E eu agradeço muito a todos os senhores que participaram, lembrando que amanhã vai ter uma aula sobre o Covid-19, como que é a postura do cirurgião de quadril com a questão do Covid-19. Vai ter, inclusive, o Raul Lins, lá de Pernambuco, preparou uma aula belíssima
mostrando, inclusive, o algoritmo para a gente pensar como fazer, e o algoritmo antes, quando a gente voltar a operar e quando a gente tiver que operar casos de Covid-19. Então, é bastante ilustrativa a aula de amanhã. Eu convido todos os senhores amanhã às 8 da noite e agradeço a presença de todos os amigos. Ver os amigos pelo computador já é uma grande coisa boa. Muito obrigado, boa noite a todos. E Guido, parabéns pela sua aula, muito obrigado por ajudar a gente. E aos poucos nós vamos pegando experiência com isso e vai sendo cada vez melhor. Muito obrigado a todos, agradeço muito a presença de todos. Boa noite. Eu também agradeço, muito obrigado, um abraço caloroso de todo mundo. Parabéns, Guidinho! Obrigado. Valeu, um abraço, tchau. Abraço a todos. A reunião chegou a 152 pessoas e também queria aproveitar para agradecer ao doutor Anderson, que deixou uma aula preparada caso desse algum problema no computador. Um abraço para todos aí, vamos comemorar. É.